Boa noite, amados. Céus abertos sobre a vossa vida. Seu em Cristo, pastor Damião. Mais uma vez, por bondade e misericórdia, estamos nós aqui para trazer uma palavra rema do coração de Deus para os vossos corações. Gravei até um vídeo ontem, mas não postei ainda, falando um pouquinho sobre esperança. Mas depois eu vou gravar esse vídeo, eu vou postar esse vídeo também. A palavra de hoje que nós vamos estar trazendo é uma palavra atual. Por que atual? Porque vamos falar de algo que está assombrando a sociedade moderna e pós-moderna. Já foi considerada pelos expoentes da saúde mundial como uma das principais doenças do século, que é a depressão, vencendo a depressão. E o texto bíblico que nós vamos pegar como base é um texto bíblico de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 4 a seguir. Perceba que nós vamos usar um gigante como referência e como exemplo. Vamos ler o texto, depois nós vamos discorrer. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Somente o versículo 4. Deus, fala conosco para a glória do teu nome, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vencendo a depressão. O que eu vou falar agora, você pode pesquisa no Google, pesquisa em canais de psicólogos, de psicanalistas, psiquiatras, de especialistas desse âmbito, que você vai confirmar que é fato. As doenças que estão matando a humanidade, assombrando a humanidade, é as doenças da alma. Essas doenças estão causando pânico. Nunca os consultórios psiquiátricos, os consultórios dos psicanalistas, dos psicólogos, nunca esteve tão lotado em uma data tal como hoje. Nunca. É assombroso o que está acontecendo. Perceba que não há uma classe social. Antigamente, não sei se você ouviu falar esse provérbio, antigamente se dizia que depressão era doença de rico. Depressão era doença de rico. Eu já ouvi muito isso. Era o que comentavam. Só que agora, tanto faz ser rico como pobre, tanto faz ser letrado como iletrado, tanto faz, a pessoa pode passar por uma decepção amorosa, a perca de um ente querido, e tem pessoas que sem motivo nenhum afundam, caem em um poço profundo de depressão. E o homem que nós pegamos aqui como referência, se você é um estudioso assíduo da Bíblia, você vai pesquisar e você vai confirmar o que eu vou falar aqui. O homem que nós pegamos como referência, segundo alguns estudiosos, é o segundo homem da Bíblia mais usado em manifestações de sinais. O segundo homem da Bíblia mais usado em manifestações de sinais.
prodígios, poder. Imagine um homem com esse patamar de intimidade, que chega para um rei e diz assim: ei, diante do rei, diante da sua comitiva, diante dos seus grandes, ele chega para eles e diz: ei, segundo a minha palavra, não vai chover. Detalhe: não vai chover e nem vai cair orvalho. Só vai entender o que é orvalho com profundidade quem já morou na roça, quem já morou no interior, como eu já morei. Eu me lembro que quando eu morava no interior, mesmo sem ter chovido, quando nós saímos para os roçados para trabalhar, os matos, os capim, as folhas, tudo molhadinho, encharcadinho. É uma garoazinha, nós chamávamos no interior de garoa, que caía durante a noite. Se lembra lá daquele texto bíblico da prova de Gideão? A garoazinha caía durante a noite, é imperceptível, é tão fina que é imperceptível as partículas de água que caem, mas aos poucos ela vai encharcando, ela vai molhando. Há uma profundidade tremenda nas palavras de Elias. Um homem possuía uma profundidade tão grande, uma intimidade tão grande com Deus. Não bastava ele dizer não só chuva, não bastava ele falar não vai chover, pronto, já era um grande sinal, um grande feito. Mas não, o grau da intimidade do homem era tão grande que ele não diz só chuva, ele diz não vai cair chuva e nem orvalho. Parece que eu vejo, eu como pentecostal, parece que eu vejo Elias falando na terra e Jeová bradando no céu: encerra tudo, encerra, não vai cair uma gota, nem orvalho, nada, só vou mandar água de novo e chuva depois que o meu servo pedir. Esse homem, esse personagem enigmático, que aparece no capítulo 17 de 1 Reis, desafiando o banana do Acabe, o marionete nas mãos da sua esposa Jezabel. Misteriosamente ele aparece. Não tem árvore genealógica de Elias, não tem. Só sabemos que ele era procedente de Tisbe, por isso que ele era Elias o Tisbita. Ele aparece, a árvore genealógica de Elias não aparece, ela aparece misteriosamente, fala aquela profecia. Como ele fala, acontece. Ele é conhecido também pelo desafio dos 850 profetas em cima do Monte Carmelo, que faz fogo cair do céu. Ele é conhecido também por estar em cima do monte, o rei Acasias doente, vai consultar a Baal-zebub, o deus das moscas, e deus de Ecrom. Vai consultar a Baal-zebub, e o rei Acasias está doente em cima de uma cama. Aí o que ele faz? Ele chama um capitão de 50, com 50 soldados, e manda ir buscar Elias. Esse capitão de 50 vai todo arrogante, petulante. Elias está em cima do monte, orando, e ele chega lá gritando com petulância, com arrogância. Ele diz: Elias, homem de Deus, desce, porque o rei quer ter contigo. Elias olha para ele e diz: homem de Deus? Homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, que consuma a ti e os teus 50. Caiu fogo do céu, consumiu os 50 soldados e o capitão de 50. Outra equipe, com o capitão de 50, mais 50 soldados, foram consumidos também, porque foi com arrogância, com petulância. E Elias falou as mesmas palavras e o fogo caiu. Pois bem, é desse homem que nós vamos falar agora. Esse homem que orava e os mortos ressuscitavam.
Esse homem que falava que se ele era homem de Deus, que caísse fogo do céu e fogo caía. Esse homem que dizia, não vai chover, e não chovia. Esse homem que pegava a capa dele, feria as águas e as águas se abriam. É justamente esse homem que nós vamos falar sobre ele agora. Por quê? Quais as causas da depressão de Elias? Quais as causas da depressão de Elias? Elias acaba, aqui no capítulo 19, ele acaba de realizar um grande feito. Ele envergonha todos os profetas de Baal, todos os profetas do poste ídolo, e os mata na beira do ribeiro. Ele é aclamado ali como um herói. Depois daquele feito, depois daquele acontecimento, o normal foi um fator sobrenatural. O normal era Jezabel se prostrar e reconhecer a soberania do Deus de Israel. O normal era Jezabel se prostrar e reconhecer a soberania do Deus de Israel. Era o normal. Só que em vez de Jezabel se prostrar e reconhecer a soberania do Deus de Israel, o que ela faz? Ela manda um mensageiro a Elias. Olha o que o mensageiro vai dizer aqui no capítulo, aqui no versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ele esperava o reconhecimento, ele esperava a humilhação da parte de Jezabel diante do Deus de Israel, e veio a afronta. Veio a afronta. E é aqui que acontece o inexplicável. O inexplicável acontece. Aquele herói, aquele homem ousado, cheio de coragem, que foi diante de um rei e desafiou ele, que subiu em cima de um monte e desafiou 850 profetas. Esse homem cheio de ousadia, convicção e certeza. Você não consegue entender. Não consegue. Porque ele corre com medo da ameaça de uma mulher. Ele corre. A primeira atitude de Elias foi fugir. Ele fugiu. Fugiu. E segundo, se isolou. Olha aí os fatores, vai acompanhando. Veio a oposição. Em vez de vir um reconhecimento, foi uma grande vitória. E o que ele faz? Ele foge. Ele foge e vai para o isolamento. Aí você vê aquele homem ousado, aquele profeta modelo, admirado por todos, respeitado, temido. O homem era temido por causa do patamar de intimidade que ele tinha com Deus. Era um patamar muito grande. As palavras do homem tinham tanto poder que se materializavam. Imagine um homem com esse grau de intimidade. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, o fogo caía na hora. Não era balela não, o fogo caía na hora. Não, vai cair amanhã, vai cair mês. Não, era na hora, o fogo caía. Só perdeu para... E é uma expressão que eu estou usando, tá? Porque né, o reino dos céus não é competição. Em questão de manifestação de poder,
só Moisés se sobressaiu diante dele. Em questão de sinais, prodígios e maravilhas, manifestações de poder, só Moisés se sobressaiu diante dele. Era uma ousadia tremenda. E você vê esse homem, tenta imaginar comigo, tenta acompanhar comigo uma cena. Elias debaixo de um pé de zimbro no deserto, desmotivado, isolado, e dizendo: Deus, já basta, eu não sou melhor do que meus pais. Sabe o que aconteceu com Elias? Eu vou dizer para você o que aconteceu com Elias ali. Eu vou te explicar agora. É o que está acontecendo com muita gente. Frustração. Ele se frustrou. Foi isso que aconteceu. Elias se frustrou. Ele pensava que Jezabel ia se prostrar, ia se humilhar, ia reconhecer a soberania do Deus de Israel, ia reconhecer o Deus de Israel, e ela não se prostrou. Ela não admitiu, pelo contrário, ela queria matar ele. Ele caiu em um processo profundo de frustração. A frustração é uma das causas da depressão, porque as pessoas criam expectativas, planejam, arquitetam, idealizam e dizem aqui na sua mente: vai acontecer assim. E de repente elas veem diante delas o seu castelo de areia ruir. Imagine tudo aquilo que você imaginou, sonhou, planejou, arquitetou, caindo assim, ó, desabando. Seu mundo de possibilidade, ele se esvai. Ele caiu em um processo profundo de frustração. Ele ficou extremamente... A frustração de Elias foi tão profunda que ele disse: Deus, já basta. Já basta. Vai anotando, vai pegando. Eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Ele ficou desanimado. É a situação que as pessoas que estão em um poço profundo de depressão ficam. Desanimadas, isoladas e dizendo: eu não quero mais viver, não vale mais a pena viver, não vale. Mas eu vim aqui nessa noite como um arauto de Deus, alabai, to, quelebra, suiter, galabra, calabria, para te trazer uma palavra rema. Ei, gigante, ei, minha irmã, ei, meu irmão, se tu tiver que desistir, desista de desistir. Ergue a tua cabeça. Enquanto ele estava lá, sendo tomado por uma avalanche, um turbilhão de pensamentos negativos, era tantas coisas que vinha, ele dizia: Deus, só eu, ficou só eu. Foi preciso Deus dizer para ele: Elias, não tem só tu não, meu filho, tem 7.000 aí, ó, que eu separei, eu consagrei, que não se prostraram diante de Baal. Um profundo sentimento de autocomiseração. Só ficou eu, só resta eu e querem me matar. A depressão, ela abre muitas portas para o lado negativo. Veja o tanto de sentimento que invadiu o coração desse gigante. Fica até difícil de você imaginar isso. Fica até difícil de você pensar um homem desse com medo. Correu, o medo foi tão grande que ele correu. Olha o que o texto diz. O que é que o texto diz? Versículo 3: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi
e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha aí, isolamento, ele deixou o seu moço lá. Versículo 4, e ele se foi ao deserto, lugar de isolamento. Medo, pânico, desespero. O medo, isso é comprovado, patologicamente que eu vou falar. O medo anula a nossa capacidade de pensar. Anula, nós não raciocinamos na hora do medo. Não raciocinamos, não pensamos. Você tira por esse fato, esse homem usadíssimo por Deus, mas como Tiago fala na sua epístola, do capítulo 5, verso 17, ele era um homem sujeito. Uma das coisas que me chama muita atenção aqui, no diálogo de Deus com o seu servo, é que você não vê Deus em momento algum condenando Elias. Ô Elias, seu frouxo, seu amarelo, seu covarde, porque tu correu, covarde. Nós precisamos aprender muito com a pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Tem pessoas que não têm capacidade de chegar para uma pessoa que está numa situação de depressão e conversar com ela, porque é perigoso ela chegar para conversar com aquela pessoa e quando ela sair você escutar os tiros, a pessoa ter se matado. Não tem capacidade, irmão. Não tem. Tem pessoas que não têm capacidade de conversar com outra pessoa que está enfrentando um quadro de depressão. O texto está aqui para nós examinar. Deus não condenou Elias em momento algum. Por quê? Porque nós precisamos aprender com ele. Ataque o problema e não a pessoa. Se você tem alguém na sua família que está enfrentando um processo de depressão, se você conhece alguém que está passando por um processo de depressão, se você está passando um processo de depressão, erga a tua cabeça, minha irmã, erga a tua cabeça, meu irmão, é passageiro, é transitório, vai passar, ergue a tua cabeça. E se você está passando essa experiência, tem alguém que você conhece que está enfrentando essa situação difícil, converse com essa pessoa com sabedoria, sempre atacando o problema e não a pessoa. Você vê Deus atacando a pessoa de Elias? Não, Deus não ataca a pessoa de Elias. Deus quer primeiro tratar o seu servo. Que coisa tremenda, esse Deus é extraordinário, irmão. É extraordinário. Primeiro ele quer tratar o seu servo. Ele quer resolver o problema. Porque o problema desencadeou e foi um atrás do outro. Um atrás do outro. Ele foi tomado pelo medo. Primeiro, ele foi tomado pelo medo. Segundo, isolamento. Ele deixou o seu moço, né? Deixou o seu moço e fugiu para o deserto. Terceiro, profundo sentimento de frustração. Já basta. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Já basta? Foi em vão que eu fiz. Foi em vão, Deus. Eu fui lá. Eu clamei, o Senhor mandou fogo. Foi algo sobrenatural. Foi tremendo o que Deus operou. Foi tremendo o que o Senhor realizou ali. Foi algo do céu. Os sinais se manifestaram de uma forma tremenda. E eu esperando a mulher se prostrar, eu esperando a mulher admitir, eu esperando a mulher reconhecer. A mulher vem a me ameaçar de morte. Frustração. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, ergue a tua cabeça. Se tu está passando por um processo de frustração, se tu projetou alguma coisa na tua vida e aquilo que tu projetou não aconteceu, deixa eu dizer algo para ti nessa noite. Deus tem um recomeço para ti. E pode ser que aquilo que tu projetou não venha acontecer. Mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. O que Deus não quer é que você desista.
Não desista de viver, meu irmão. Não desista de viver, minha irmã. Viva com maestria. Viva o belo, viva o extraordinário. Porque o teu Deus, Ele vai te ajudar a sair de dentro desse poço. O teu Deus, Ele vai te ajudar a sair de dentro desse poço. Assim como Ele tratou a depressão do seu servo. Assim como Ele cuidou. Deus cuidou, irmão, do profeta. Deus cuidou do profeta de uma forma tremenda. É tremendo a forma que Deus, Ele trata a depressão de Elias. É tremendo a forma que Deus trata a depressão de Elias. E Deus fica do lado dele todo o tempo. Perceba que primeiro o anjo vai lá, dá pão e água. E a ordem de Deus é para ele comer e se levantar e prosseguir o caminho dele. Só que ele não prossegue. Ele come, ele bebe água e ele se deita, vai dormir de novo. É a situação, irmão, de quem está enfrentando um processo de depressão. A pessoa fica desanimada, irmão, um desânimo mesmo inexplicável. Cientificamente falando, a depressão ela é causada por uma variação naquilo que eles chamam de os hormônios da alegria, né, que é a serotonina e a endorfina. São os hormônios responsáveis pelaquela sensação boa de bem-estar, né, de alegria, que nós falamos, isso cientificamente, né? E a pessoa, por isso que a pessoa fica desanimada, apática. Tem delas que não toma banho, não quer se alimentar, não quer ver ninguém, se tranca dentro do quarto, quer se matar, porque a vida não tem mais sentido. E há diversas causas. É um relacionamento que foi rompido, porque não deu certo. Aí a pessoa não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel, para ela acabou, para ela não tem mais sentido. Eu já vi uma pessoa que trabalhava comigo cair num poço profundo de depressão depois da perca de um filho. Foi dilacerante, foi terrível aquela depressão. Eu digo porque eu acompanhei, eu fui lá orar por aquela pessoa, e foi tão profundo que nós nos envolvemos ali de uma forma que ficamos comovidos com a dor da pessoa. E graças a Deus, Deus foi lá, tratou, Deus curou, e Deus levantou a pessoa. Então seja uma bênção, seja um canal de Deus. E se tem alguém que você conhece, que esteja passando por uma situação dessa, seja boca de Deus, tá? E aprenda, não ataque a pessoa, ataque o problema. Em nenhum momento Deus atacou Elias, em nenhum momento. Deus o incentivou, Deus o motivou a se levantar daquela situação, e Deus ficou do lado dele até o fim. Que mesmo depois que Elias sai de debaixo do pé de zimbro, o que ele faz? Ele se esconde dentro de uma caverna. Isolamento, irmãos. É um dos sinais predominantes na vida das pessoas que estão passando processo de depressão. As pessoas se isolam. Não faça isso, minha irmã, não faça isso, meu irmão. Se você estiver vivenciando uma experiência dessa na sua vida, não se isole, peça ajuda de alguém, converse com alguém. Rapaz, eu tenho passado aqui uns pensamentos ruins na minha mente. O grande problema é que as pessoas se trancam muitas vezes e não querem conversar, não querem dialogar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se isso acontecer com você, se você passar por esse processo amargo, não se isole, procure uma pessoa de confiança e desabafe com ela, converse, aquela pessoa vai lhe ajudar. Procure uma pessoa sábia, aquela pessoa vai lhe ajudar. A questão do isolamento não é o caminho certo, não é. O certo é a pessoa procurar uma pessoa apta, se puder, procurar até um profissional da área, para poder conversar, dialogar, desabafar, porque o isolamento não é um bom caminho, não é. E entenda,
Se aparecer 1000 pensamentos negativos na tua mente, o meu Deus terá 1000 respostas positivas para te dar. E Ele diz para ti, aqui nessa noite: porque eu sou o Senhor teu Deus, que eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, não temas, eu te ajudo. Pode teu pai, pode a tua mãe te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, nunca, nunca. E entenda, Deus tem uma solução para todos os teus problemas. Vou repetir, Deus tem uma solução para todos os teus problemas. O que aconteceu na tua vida não é o fim, não é o fim, é apenas o começo de algo novo que Deus vai fazer na tua vida. E Ele vai te ajudar, tu vai renascer uma nova criatura, uma nova pessoa, mais maduro, mais madura, mais sábio, mais sábia, mais paciente, mais entendido. Porque as pessoas que passam pelos desertos e vales emocionais, elas saem desses desertos e vales emocionais mais robustas, mais fortes. Você está entendendo? É essas metamorfoses, é esses processos que fazem as pessoas serem quem elas são. Então, se Deus permitiu você passar por isso, é porque Ele vai te dar o escape, tu não vai perecer. Calabacandaraia. Deus tratou a depressão de Elias, e Deus ficou do lado dele, até ele sair curado de dentro daquela caverna. Um novo homem, uma nova pessoa, e foi com garra para o campo, para o trabalho, cumprir a chamada de Deus na vida dele, e só foi levado aos céus depois que ele cumpriu o chamado dele aqui na terra. Deus o curou, Deus o tratou, assim como Deus foi com Elias, assim como Deus tratou a depressão de Elias, assim como Deus curou Elias, assim como Deus ajudou Elias. Ele vai te curar, Ele vai te tratar, Ele vai te ajudar a sair desse vale, a passar esse vale, digo melhor, a atravessar esse deserto, a sair de dentro desse poço profundo, e se erguer, e se levantar, uma nova criatura e uma nova pessoa, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e viva com excelência, viva com maestria. Olha que coisa linda, que coisa boa, viver. Faça isso não, meu irmão, não tire a sua vida, não tire a sua vida, viva, que Deus vai te ajudar, você vai chegar no outro lado no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, céus abertos sobre a vossa vida. Se gostar do vídeo, curte. Tu vai fazer comigo aqui um propósito. Muitas pessoas estão passando por processos de depressão, e você vai me fazer um favor, você vai compartilhar esse vídeo, no mínimo, para umas 10 pessoas, no mínimo, é o mínimo. Compartilhe para 30, 40, 50, tá? Muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, muitas pessoas estão necessitando ouvir essa palavra, e tu vai ser o canal, tu vai ser o instrumento, Deus vai te usar, tá? Curte, compartilha, se não é inscrito, se inscreve no canal, e vamos ajudar essas pessoas que estão passando por esses processos difíceis na vida, que com certeza Deus vai ajudar elas a sair dessa situação vitoriosas para a glória de Deus. Deus, eu te agradeço por tudo. Cura, meu Pai, as pessoas que estão passando pelo vale da depressão, pelo deserto da depressão. Ajuda essa pessoa a se levantar, ajuda essa pessoa a se erguer, meu Pai. Por favor, ajuda ela. Todo pensamento negativo, contrário, que venha sair, sai em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha ser com ele, venha ser com ela, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos, nós te pedimos, e nós te agradecemos, meu Deus. Amém, amém e amém, Jesus querido. Graças e graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Ficai-vos na paz do Senhor Jesus Cristo.